Bom, demos aí um tempo de tolerância para as pessoas entrarem. Se entrar mais alguém, daremos aí o tempo. Vamos começar no vídeo de hoje falando sobre inclusão escolar entre Portugal e Brasil, como acontece nas escolas portuguesas e aqui como é a experiência própria das escolas do Brasil. Então, sejam bem-vindos aí à nossa reunião e vamos começar com este assunto. Alguém gostaria de falar de alguma experiência que teve no âmbito escolar? Uma experiência positiva ou negativa? Bom, eu vou começar então falando sobre a minha experiência. Eu perdi a visão com 14 anos e até então eu estudava numa escola regular aqui no Brasil e ocorrido com esse problema eu tive que ir para uma outra escola com outro tipo de adaptações, porque eu tinha, antes de perder a visão, era baixa visão, tinha um resíduo visual. E como tudo mudou, eu precisei mudar aí de ambiente. E foi totalmente novo para mim, né? Eu precisei reaprender o braille, que eu aprendi quando era criança. Por curiosidade mesmo, acabei que precisei realmente, né, do braille. E decorrido a isso, na escola eu tive várias intercorrências por conta dos professores não saberem a escrita braille. Eles não tinham condições de ver o meu desenvolvimento acadêmico, porque eu só me comunicava com o braille. Ainda não estava na tecnologia informática, porque o ideal ali, antes de começar com a tecnologia, foi o braille, né? Então, os professores não sabiam, eu precisei ensinar os familiares aqui, a minha mãe, o braille, para poder transcrever em tinta os meus trabalhos, as minhas de casa, né? Para poder os professores estarem acompanhando aí a minha trajetória escolar. Então, eu tive um longo caminho a percorrer e depois que eu saí do ensino fundamental, né, eu perdi a visão com 14 anos, fui pro ensino médio, que nós chamamos aqui, do 1º ao 3º ano. Tive uma experiência totalmente diferente, porque aí já inseri a tecnologia informática, né? Já comecei a utilizar o computador na escola e tive realmente uma experiência totalmente positiva, porque os professores, é óbvio, a língua ali do computador, no caso do português, eles sabiam, né? E não encontraram dificuldade nem barreiras de ensino por conta disso, mas algumas coisas teve intercorrência, como, por exemplo, os materiais que eles disponibilizavam para mim eram em PDF e na época eu não tinha um programa para fazer essa leitura de PDF. Então eu encontrei dificuldade, precisei passar, claro, para o Word e não foi muito fácil, porque o PDF na época ele era por foto, eles passavam fotos. E eu dizia repetidas vezes que não poderia ser por fotos. E os professores parecia que ou ignoravam ou não entendiam o que eu estava dizendo. Então eu descobri um software que conseguia converter aí os arquivos em PDF para o Word. E foi assim que eu consegui passar aí o ensino médio, né,
com este software, porque ele me abriu muitas portas aí dos arquivos que eram da escola. Eu consegui ficar a par dos alunos, porque isso causava um pouco de... os alunos ficavam um pouco adiantados, não é? E eu, infelizmente, não consegui acompanhar, mas depois que eu consegui esse programa, correu tudo bem. Eu consegui concluir o ensino médio e aos 20 anos eu entrei numa universidade para fazer pedagogia. Quando eu entrei na universidade, foi um mundo totalmente novo para mim. A primeira faculdade que eu fiz, né, foi esta. E assim, a universidade em si, eles foram super atenciosos, super abertos, não tiveram nenhum tipo de receio, nem coisa do tipo. Tive acesso a toda a parte acadêmica da universidade e eles não tiveram nenhum problema com como passar conteúdo, não tiveram nenhum problema desse tipo, porque alguns professores, eles têm assim como se fosse uma barreira, né? E não tiveram nenhum problema comigo. Tive algumas coisas na universidade referente aí a arquivos de Word que eles mandavam, e às vezes tinha uma coisa ou outra e eu precisava arranjar, mas isso é normal, né? Uma coisa, um fato corriqueiro, né? De universidade. Fiz a universidade com muito louvor, né? E consegui, né, concluir. E sempre gostei do que eu escolhi para fazer. No caso foi pedagogia, né? E na universidade a única coisa assim de empecilho que eu encontrava era a parte de mobilidade. Era muito complicado andar pela universidade, porque tinham muitos obstáculos. Onde eu estava, por exemplo, na minha sala, para eu chegar lá, precisava passar por vários obstáculos, que no começo foi difícil, mas depois eu me acostumei com o fato, né? Com o espaço e tudo. E o que eu encontrei lá também foram os professores, assim, muito surpresos com a minha independência, porque no Brasil ainda tem uma grande falha referente a isso, porque as pessoas pensam que somos vistos, né, como pessoas que não conseguem ter uma vida relativamente normal. E eles ficaram muito surpresos, e isso, na minha opinião, foi até interessante, porque eles ficaram receosos de me perguntar como eu fazia para me locomover, para fazer atividades do cotidiano, porque eles comentavam que tinha muitas pessoas que não gostavam de ser de ter perguntas e tal. E eu respondia a todas com o maior prazer e muito contente pela curiosidade dos professores. Então, aqui no Brasil tem muito desse desconhecido, né? Os professores não conhecem as realidades dos alunos com deficiência, porque os deficientes visuais não são iguais. Uma experiência que eu tive foi um professor meu me dizer: olha, você pode fazer o questionário. Ele passou um questionário, era meu professor de psicologia,
Você pode fazer o questionário por e-mail e depois entrega no meu e-mail. Eu disse não, porque eu prefiro fazer junto com todos. Ele me disse, olha, mas o Guilherme, um colega meu, estudou aqui. Ele me disse que ele estudou aqui e foi assim que ele fez. E eu disse a ele, mas eu sou diferente. Eu não sou como o Guilherme. Então os professores imaginam que nós somos deficientes visuais todos iguais, que temos a mesma necessidade, temos tudo. E não é assim. E aqui no Brasil tem essa grande impasse, né? Outra coisa que tem aqui são as escolas com ensino de reforço. Temos a ADVIRP, né, que é a Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto, que é a cidade que eu moro, que ensina braille, ensina informática, tem várias atividades. Porém, eu acredito que seja um fato bom e ruim ao mesmo tempo. Bom, porque as crianças e adolescentes aprendem o braille, né, que é a primeira coisa que se deve aprender para quem perde a visão, né? E tem um pouco de aula aí de informática, porém, acredito que essas instituições deveriam ser extinguidas porque os alunos não, na minha opinião, deveriam ter contato mais com o regular, né? O ensino regular com todos os outros tipos de alunos. Porque se eles vivessem só nesse espaço de alunos com a mesma deficiência, depois que eles fossem inseridos no ensino regular, ia ser um grande processo de readaptação. Eu acredito sim que deveriam ser feitas mudanças em respeito a esse assunto. Pessoal, se vocês quiserem, podem falar de exemplos aí em Portugal sobre a inclusão na escola. Podem abrir o microfone e dar a opinião de vocês. Se vocês quiserem partilhar aí alguma experiência, podem falar. Bom, voltando aqui ao nosso assunto, outro fato que reconheço, que acontece muito aqui no Brasil, é a inclusão, mas a escola inclui, mas não dá assistência para os alunos. Elas aceitam, mas não dão a permanência. É o acesso e a não permanência na escola, né? Então, os alunos deficientes, não só visuais, como intelectuais e toda essa gama, vão nas escolas regulares e a escola fica responsável, porém não dá toda a assistência para o aluno. Então, o aluno acaba tendo uma grande defasagem escolar e, com tudo isso, ainda se existe aí as escolas com ensino de reforço, né? As instituições instituições para este fim. E aqui no Brasil tem muito desses casos, que eu acredito que, para começar, deveria se retirar aí essas escolas de reforço e fazer isso dentro das salas de aula, dentro das escolas normais, porque os alunos têm um tipo de deficiência, porém têm toda uma capacidade de aprendizagem, e não só os alunos com deficiência, os alunos ditos normais também têm. O aluno tem uma maneira de aprender, todos os alunos, todos sem
sem exclusão de nenhum. Um aluno normal tem uma dificuldade, o aluno com deficiência tem outra dificuldade. Eles têm o tempo deles, todos os alunos. Então, eu acredito que seria possível, sim, manter esses alunos no ensino normal. Os professores terem uma capacidade de transcrever os trabalhos dos próprios alunos para poder ter aí mais um aprendizado, porque o ser professor não é só dar aulas. Dar aulas para alunos com, entre aspas, sem nenhum tipo de deficiência é muito fácil. É muito fácil, não é? E o ser professor é mais que dar aulas para alunos ditos normais. Então, eu acredito que o ser professor tem muito mais do que aprendizagem. Porque é graças aos professores que temos aí os médicos, advogados, entre outras profissões. E os alunos têm, sim, capacidade de estarem numa sala regular. E cabe aos professores terem interesse e capacidade de aprender o que os alunos precisam. Porque um aluno pode ter uma dificuldade e o outro não. Um aluno pode aprender de um jeito, o outro não. O que os professores tendem a fazer? Ensinar só de uma maneira. Isso não é bom nem para os alunos, nem para os professores. Porque o aluno pode entender de um outro jeito. Então, tem acontecido muito isso, exclusão de alunos nas escolas regulares. Então, pessoal, o encontro de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse assunto é um assunto bem abrangente. Se vocês quiserem, podem deixar aí nos comentários o que vocês acharam. Fiquem muito bem, se cuidem e até o próximo encontro. Tchau!